Então tá, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos só esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem. Boa tarde a todo mundo. Oi, Sophie. Tudo bom? Tarde. Boa tarde. Ai, que linda! Olá, boa tarde. Boa tarde, fada. Tudo bem, Adri? Quanto tempo? Que saudade. Ai, que saudade de você. Tá tudo bom, sim, você? Tudo bem, muito bom te encontrar aqui. Igualmente. Que bom que você está participando. Com certeza, muito legal. Vamos esperar só um pouquinho, né? Mais pessoas entrarem. Exato. Pessoal, uma coisa, a gente vai gravar, tudo bem para vocês que estão aqui no início, né? Quem for entrando no meio, não vou saber. Então, se alguém tem algum probleminha, fale agora, eu quero isso para sempre. Mas a gente vai gravar para poder disponibilizar depois, como tem uma convidada super especial, a Adriana também vai falar, vai ser muito bacana a gente ter essa gravação. Então, deixa eu mandar aqui o link também para mais uns. Sofia. Oi? Espera que eu estou ouvindo. Espera que eu não estou te ouvindo. Você já permitiu aí para a Adriana gravar? Eu vou permitir para... Ah, aliás, já está gravando, inclusive. Você já está gravando. Isso, eu acho que eu deixei a reunião já no automático. Deixa eu permitir que todo mundo possa compartilhar. E também vou permitir para gravar. Espera aqui, você e a Adriana, gente, para vocês também darem o play. Aqui, o Marcel, onde está o Marcel? Aqui. Vai aparecer agora ok para vocês. Dá uma confirmada para mim. Sofia. Oi, Cláudia. Oi, só gostaria de dar as boas-vindas aí a Cris Rose, uma grande violinista, uma grande artista, Pinar Ayub, que também está aí na sala, Heitor Lacerda, Caio Henry, são grandes artistas que eu amo muito e que estão aqui. Obrigada por estarem aqui. Muito obrigada. Vou esperar mais um minutinho. Falei que ia esperar 5. Ela vai dormir, Nina. Renata deitando. E, pessoal, durante a gravação, quer dizer, durante a roda, talvez eu feche o microfone só para não ter ruído, se eu reparar alguém, tá? Na educação, nessa pré. Quando eu estiver falando alguém e eu perceber algum ruído, eu vou tirar. Sofia. Oi. Como ficou a questão dos slides? Alguém vai passar todos os slides? Vai ficar mudando? Eu vou deixar vocês permitidos para ficar mais fácil, mas qualquer coisa eu tenho eles aqui para se acontecer alguma coisa. Você consegue projetar. Tá bom? Eu só peguei de backup. Acho que estamos bem de tempo, então vamos começar. Boa noite, todo mundo. A gente está aqui numa das programações da Semana Fashion Revolution. Essa programação é de Sorocaba e está acontecendo um monte de evento no mundo, não só no Brasil. A programação completa, vou deixar o link aqui da Semana Fashion Revolution para vocês também conferirem e deixar o link também de todos os nossos convidados que estão aqui. Então, eu acho que todo mundo aqui, ou quase todo mundo, deve saber de onde surgiu o Fashion Revolution, mas eu vou pontuar que amanhã, 24 de abril, é exatamente a data, quer dizer, amanhã não, sábado, né? É a data que aconteceu o acidente da queda do Rana Plaza. Então, quando o Rana Plaza caiu, deixou mais de 1.000 feridos e deixou mais de 2.000 pessoas gravemente feridas. Isso chamou uma grande atenção da mídia, isso em 2013. E as pessoas ligadas à moda viram que elas deveriam realmente se movimentar para fazer a moda ser mais transparente, mais sustentável. E assim que começou o Fashion Revolution. Em 2014 começou com o Fashion Revolution Day, depois
foi ganhando assim mais força, chegou aqui no Brasil também, e agora é o Fashion Revolution Week, a Semana Fashion Revolution, que sempre está ao redor dessa data, desse acontecimento. As principais hashtags do movimento são quem fez minhas roupas, do que são feitas as minhas roupas, e também a cor de quem fez minhas roupas. Porque a gente precisa ter esse conhecimento, esse questionamento, acho que não só na moda, mas também para todos nós. Eu vou mutar aqui, tá bom, gente? Mas todos nós precisamos nos perguntar. Como você pode se envolver pela semana? Compartilhando nas suas redes essas hashtags. Você pode participar dos eventos. E também a gente tem a opção de ser embaixador, estudante. Você não precisa ser necessariamente da área de moda. Você pode ser estudante de outra área e também ser embaixador. Eu vou deixar os contatos aqui também no chat depois. E aqui a gente está com embaixadores presentes aqui na Roda da Conversa de Sorocaba que vão estar trazendo reflexões aqui. E eu gostaria de comentar quem são as pessoas que vão falar agora depois de mim, que é o Guilherme, ele é embaixador do Fashion Revolution na Belas Artes Sorocaba. Depois vai falar a Adriana, que é uma designer, artista e também faz a curadoria do Arte Brechó, ela vai estar falando também no evento de amanhã. Depois também tem o Marcel, que é embaixador da Unis, a Universidade de Sorocaba, ele também é estudante de moda. Depois a gente tem a professora Cláudia Ayub, que ela é antropóloga, artista, ela tem uma experiência incrível. Eu vou pedir para que quando você se apresentar, Cláudia, você fale com suas palavras, eu sei que você é mãe, então tem toda uma apresentação que fica muito mais real na sua voz. Aliás, eu não fiz minha autodescrição, deixa eu falar aqui a autodescrição, que também é um direcionamento. Então, eu sou uma mulher branca, estou usando uma blusa de renda de brechó, estou com o cabelo preso, cabelo preto, mas com resquícios de pintura que não dá para ver. E atrás está escrito Fashion Revolution, que eu tive que escrever espelhado para conseguir projetar aqui. Mas vamos continuar então com a nossa programação. Depois da Cláudia falar, a gente vai ter mais uma reflexão de moda sem gênero com a Adriana e com o Gui, bem breve, que eles vão mostrar nas imagens. E a gente vai abrir para as perguntas. Se vocês forem tendo perguntas no meio do caminho, vou colocando aqui no chat, que aí no final eu retorno para elas e vocês podem falar, que eu acho que a intenção da roda da conversa é que realmente o Zoom permita essa conversa, que vocês mostrem a carinha e também conversem com a gente, tá bom? Então, uma boa programação para todo mundo. Eu vou mandar um link, não é obrigatório preencher, mas eu gostaria de saber também quem está vendo o nosso evento, para a gente ter um radar de qual que é o perfil das pessoas, para eu saber quão inclusivo está sendo e também ser um pouquinho, vai ser mais um radar, então nenhuma pergunta obrigatória, e ele não é obrigatório, mas eu gostaria muito se todo mundo pudesse responder, e eu vou mandar aqui durante a nossa conversa mais de uma vez para ficar de lembrete, tá bom, pessoal? E também pelo e-mail de vocês vão poder receber um outro link que a gente vai deixar de referências dessa roda, porque não dá para falar de tantos assuntos que a gente vai falar de modo sem gênero, de questão de raça, de questão de decolonização, então são muitas questões de diversidade. E o verdadeiro padrão de beleza é a diversidade. Vou passar a conversa aqui para o Guilherme. Olá, boa noite. Eu sou o Guilherme, estudante de design de moda na Belas Artes. E eu sou um homem branco, apesar de ter uma descendência próxima, inclusive indígena, a parte europeia pegou mais forte. Sou ruivo, tenho cabelos enrolados, estou com uma camisa vinda de um brechó, inclusive, que a dona está aqui comigo. Ela fez desenhos maravilhosos de rostos e é 100% linho. E eu gostaria de começar essa apresentação falando um pouco sobre o corpo da mulher, e o corpo da mulher em uma pouca perspectiva histórica, assim, vai ser bem rápido mesmo para essa nossa questão de tempo, e depois causar uma pequena reflexão nessa questão. Vamos começar falando sobre a Vênus de Willendorf. Esse lá do período paleolítico, a Idade da Pedra, em que nós temos essa imagem, ela é pequenininha, ela tem poucos centímetros de tamanho, e ela demonstra o que o padrão de beleza era na época. A mulher ela tem ancas largas, ela tem seios fartos, porque ela está bem alimentada e porque ela é fértil. Isso é algo bonito, isso é algo de elite. Se você consegue se alimentar, se você consegue ter fertilidade num período em que a mortalidade era altíssima, a perpetuação da espécie era uma coisa complicada ainda para o ser humano. E em seguida, a gente vem para a Renascença, né, dando um salto,
E a gente ainda manteve um pouco esse padrão, a mulher ela emagreceu um pouco, mas não tanto quanto atualmente. As ancas permanecem largas, os seios permanecem fartos, e você percebe que ela é branca, porém ela tem feições rosadas no rosto, a gente consegue ver muito, por exemplo, nessa imagem. Por quê? Ela é saudável, ela é branca, ela é bem alimentada, então ela faz parte de uma elite. No período em que você não consegue ter uma armazenagem de alimento eficiente, você conseguir se alimentar bem é algo de gente rica. Por isso que nessa época um corpo um pouco mais cheinho era assim um padrão de grande beleza. Já chegando aí para a China Imperial, né, mais recente, nós tínhamos um padrão de beleza grotesco, que era um tamanho de um pé com 10 centímetros de comprimento, sendo algo sensual para mulheres. E você via, por exemplo, mães fazendo com que crianças de 3 anos usassem faixas no pé. E isso deformava o corpo feminino. Eu não trouxe a imagem do pé deformado, porque eu achei que ia ser um pouco forte. Eu trouxe a imagem da estrutura óssea. E, bom, com isso, a mulher ela não conseguia andar. Isso gerava uma limitação, ela precisava de ajuda. E isso era considerado bonito para o corpo feminino. Você não conseguia andar sozinha, você precisar que alguém te ajude, geralmente um homem ou algum serviçal, era algo considerado sofisticado. Isso demonstra que você não tem esforço, você não tem que trabalhar. E é inclusive um padrão de beleza que tinha nessa época, e temos ainda um pouco atualmente, da unha comprida. Porque se você tem a unha comprida, ela quebra facilmente. Você não vai fazer, por exemplo, um trabalho de reciclagem se você tem a unha comprida, porque ela vai quebrar. Você não faz nenhum trabalho se você tem esse padrão de beleza, que você tinha a beleza além da dependência feminina na tortura física do corpo. Até hoje em dia, esse padrão, né, esse padrão de tamanho de pele foi proibido a partir do século XX, mas até hoje em dia você vê ainda mulheres que são mais velhas, que têm esses pés e se orgulham disso, acham isso algo muito bonito, quando na verdade você tem uma opressão do corpo feminino. E também outro padrão que a gente tem na França do 1700, que é a manga, a própria manga. Você tinha uma manga da blusa que ela era branca, o mais branco possível, quanto mais branco, mais chique, e quanto mais comprida, mais sofisticado e mais da elite. Aqueles vestidos compridos, vestidos que nem passavam nas portas, precisavam de ajuda para que a mulher conseguisse andar novamente. E o que você diz? Se você tem um vestido que tem uma manga comprida, se tem uma manga branca, limpíssima, você não trabalha, você não tem esforço, você não se suja para isso. Isso era um padrão totalmente elitista, que é a reflexão que eu estou querendo trazer aqui. E nesse mesmo período a gente acaba tendo um movimento de contracultura, que é a Revolução Francesa. Você tem o povo lutando pela burguesia, o que é um pouco contraditório, né? Será posteriormente e até os dias atuais. Mas uma coisa interessante é porque se você estivesse utilizando essas roupas glamourosas, essas roupas da elite, você tinha um risco grande de ser guilhotinado. Então você acaba tendo a mudança para roupas básicas, roupas que você consiga se camuflar com a multidão ali, você se pareça ser do povo, mas quem estava usando era da elite. Então isso é uma influência muito grande desse movimento na cultura, inclusive na vestimenta, que é um grande objeto de estudo da cultura de um povo. Esse aqui, pronto. E atualmente a gente muda, o padrão ele muda totalmente, se você pensar, por exemplo, lá na Vênus, mas a ideia em si não mudou muito. Você vê na mulher atual, é uma mulher extremamente magra, ela continua branca, ela tem cabelo liso, ela tem dinheiro, ela tem tempo livre porque ela vai fazer academia, ela vai fazer procedimentos estéticos caríssimos para atingir um padrão de beleza que não existe. Então, você permanece em todos esses casos tendo um padrão de beleza extremamente elitista. A elite é o padrão de beleza. O poder, ele é produtor de identidade, essa identidade que será normatizada numa sociedade. Bom, eu sei que foi um pouco rápido essa ideia, mas é basicamente para trazer essa ideia. Se a gente tem algum padrão de beleza, independente do período, ele traz essa ideia de que quem domina é o padrão. Agora eu vou passar um pouco da fala aqui para a Adriana, para uma perspectiva um pouco mais artística. Obrigada, Gui. Boa noite, eu sou a Adriana, sou a curadora do Arte Brechó. Vou me descrever primeiro, né? Então, eu sou, não originalmente, mas sou ruiva,
o cabelo liso, estou vestindo roupas de brechó, um colete de tricô que eu garimpei e uma blusa branca social que também foi garimpado. E o meu cenário, meu ambiente, claro, não pode ser diferente do que é a minha essência, arte. Aqui trago um pouquinho de arte clássica e um pouquinho de arte moderna. Então, eu vou compartilhar com vocês rapidamente a tela para a gente poder iniciar a questão sobre o feminino através do tempo. Um minutinho. Eu já vou pedir desculpas porque vai ser muito breve e qualquer dúvida, como disse a Sô, a gente tira depois, no final. Gente, peraí, um minutinho. Ai, sou meio enrolada. Então, eu vou falar sobre o feminino através do tempo. Rapidamente, eu vou abordar os temas de volta à criação. Então, eu vou falar rapidamente sobre a Lilith e a Eva, um olhar sobre o feminino. Então, eu vou mostrar a questão do sexismo implantado nas pinturas visuais, da arte visual. E eu vou falar sobre o feminismo na arte. Então, eu vou trazer um breve resumo sobre a Artemisia Gentileschi. Falando rapidinho sobre a Lilith, qual é a história da Lilith? Basicamente, nós julgamos, né, a sociedade julgou a Lilith pelo fator de que ela não cedeu em seu momento sexual a Adão. A Lilith foi a primeira mulher, na verdade, foi a primeira mulher de Adão. Ela não cedeu o momento em ficar por baixo de Adão. Ela quis mudar a posição. O fato dela não querer se colocar abaixo do homem fez Adão ficar completamente transtornado. E a frase que ela disse a Adão foi: ambos somos iguais, uma vez que saímos do mesmo barro. Com isso, né, com essa temática, Adão não quis ficar por baixo de Eva, e Eva foi embora. Então, Adão, muito revoltado por isso, pediu a Deus para que trouxesse Eva ou tomasse alguma atitude mediante essa situação. E Deus, para satisfazer, né, sua criação, mandou 3 anjos atrás de Lilith, pedindo para que ela voltasse. Ela se recusou, e aí, enfim, a história acabou virando o que a gente conhece hoje, né? A Lilith acabou virando um ser, né, na mitologia, um ser que toda criança que nascia, sendo homem, sendo mulher, ela matava. Mas se a gente for olhar bem mesmo para esse contexto da sociedade, né, esse contexto mitológico, na verdade, Lilith nada mais foi, né, esse conto mostra que, apesar do julgamento que ela levou diante de tudo isso que a gente conhece, ela foi uma mulher que ensina que a gente tem o direito de escolher o erotismo do nosso corpo, né? Independente do que se passa. Então, hoje a gente vê muito essa questão da mulher que troca e se põe submissa, principalmente na parte conjugal, ao homem. Então, a Lilith representa a mulher que é suplantada por outra que é inferior, que ela é o oposto da mulher que é inferior, que vem da costela do homem dominador e que renuncia, como eu falei, o próprio erotismo, suas próprias vontades eróticas em função ao homem, em função da boa índole que a sociedade implanta, que a mulher deve sempre ficar abaixo. Então, Lilith se aloja em cada mulher que imagina ser possível a verdadeira equidade. Ela só queria ser igual. Trazendo rapidamente a Eva foi uma das primeiras mulheres que a gente pode usar como, apesar de a gente vê a atitude dela de comer a maçã, né, induzida pela serpente como profana, porém foi a primeira mulher que verdadeiramente caminhou à liberdade. Ela fez sua própria escolha. Dentro de um momento em que ela teria que obedecer, né? Ela teria que ficar ao lado de
Adão e não teria aquela mesma equidade, já que ela não saiu diretamente do barro, como foi Lilith, mas saiu da costela de Adão, já se via inferior desde aquele momento. Mesmo assim, ela foi a primeira mulher que tomou sua própria decisão. Ela quis comer a maçã, ela quis desfrutar de outros prazeres. Então, essa questão, e a questão que nós levamos até, inclusive, até hoje, a mulher leva a culpa de ser a mais profana do casal e a culpada pela queda de sociedade. Eu já escutei isso, inclusive. Já escutei isso de pessoas mais velhas, ou acho que a minha vida toda. Se não fosse pela Eva, nós não estaríamos do jeito que está hoje. Tudo que aconteceu é culpa da Eva, né? Pessoas que acabam não tendo tanto conhecimento sobre. E acaba se levando mesmo essa reação, que a culpa é da Eva, a culpa é da mulher, e até hoje a gente escuta isso, né? Mas é nossa culpa escolher o que fazer do nosso corpo, da nossa vida. Então, desde sempre, nós levamos a culpa por fazer escolhas. E se a gente tivesse até coloquei essa citação da Roberts, se a gente tivesse numa mensagem dogmática, estaríamos diante uma definição sobre o poder de luta feminina absoluto. Então, Eva nada mais é e nada mais está encarnada em cada mulher que pensa, cada mulher que tenta tomar suas próprias decisões. E aí, rapidamente, olhando quadros, né, da Renascença ou do Barroco, eu trago a reflexão de 2 quadros, que é o Nascimento de Vênus, de Botticelli, e o Corpo e Vênus, de Urbino, de Tiziano. O que acontece? Nesse primeiro momento, nós conseguimos ver corpos, primeiramente, pintado pela visão masculina, né? Então, toda essa referência que a gente tem de arte, principalmente do corpo feminino, claro, existem obras feitas por mulheres, mas essas que são mais, consequentemente, famosas, a gente tem uma visão masculina sobre o corpo da mulher e a mulher acaba virando um objeto de contemplação, o que significa que o corpo feminino é feito para ser contemplado, o que quer dizer que ele precisa ser perfeito aos olhos da sociedade. Então, acaba se criando esse estereótipo do corpo feminino e da personalidade feminina que precisa ser extremamente disciplinada, né? Precisa ser sempre recatada, disciplinada e perfeita. Então, se cria toda essa imagem canônica da arte ocidental que mostra que a mulher precisa ser uma deusa, precisa ser uma Vênus. E isso cria um estereótipo péssimo do corpo feminino na sociedade. E aí, eu trago, mesmo sendo um olhar masculino, a Olímpia, de Edouard Manet, que mostra, que foi inclusive polêmica na época, pois mostra a primeira mulher prostituta sendo representada por uma pintura. E o que mostra também é que essa mulher, ela encara o público. Então, para a época, uma mulher encarar o público já é algo muito grande. Então, ela encara o público, ela mostra seus desejos, ela mostra que ela está ali com um lado mais sexual, então ela mostra o seu empoderamento sexual, e também não é uma mulher que, como a outra, não tem aquela modelagem de perfeição, não é um corpo 100% modelado. Então, para a época, foi uma obra que causou muita polêmica, porque já mostrou uma mulher numa arte que trouxe um certo empoderamento. E aí, rapidamente, também já estou terminando, que eu vou falar da Artemisia Gentileschi, que foi um ícone feminino para a história da arte, para a história das artistas, que ela traz essa frase, inclusive, que eu coloquei aqui, meu ilustre senhor, vou te mostrar o que uma mulher pode fazer. Foi uma pintora barroca do movimento barroco. Foi artista aos 17 anos, desde os 17 anos, ela foi estuprada pelo pintor Agostinho Tassi. Seu pai pediu para que o Agostinho ajudasse, ela sempre gostou de pintar. O pai dela já era meio estranho, né? Já tinha pensamentos machistas, claro, né, para a época. E nessas aulas que o Agostinho foi fazer com a Artemisia, ele a estuprou. O caso foi levado à justiça, foi 7 meses esse processo que a Artemisia sofreu muito sobre o processo de julgamento, foi torturada, sofreu várias coisas. Ele foi descoberto que realmente foi ele que estuprou, mas ele nunca precisou cumprir a pena. E até hoje a gente vê esse tipo de coisa, né? A mulher é estuprada e o que acontece? Há pouco tempo aconteceu isso, né? A mulher é estuprada,
o cara tem poder, o cara era influente, porque ele era um pintor super influente, e aí, o que acontece? É isso, ele não leva a culpa, ele é acusado, mas não leva a culpa. Enfim, ela se casa depois de um tempo, ela morava em Roma, ela sai de Roma, vai para Florença, e é de Florença que ela começa a se expandir mais no mundo da arte e vira, inclusive, uma grande artista para os Medicis, que eram mecenas da época, que patrocinavam obras de arte. E aqui eu trago de forma rápida para explicar algumas das obras da Artemisia, que inclusive essa obra, Judite decapitado por Holofernes, algumas pessoas dizem, né, tem boatos, que essa obra representaria a própria Artemisia decapitando o Tess, que seria um desejo até interno dela mesmo. E essa obra também foi feita por outro artista. E a Susana e os Anciões foi uma outra obra que a Artemisia fez, que na verdade já foi pintada por vários outros pintores, mas nenhuma levou essa característica tão forte quanto a de Artemisia. A história de Susana, bem rapidamente contando, esses dois anciões eram homens que queriam estuprar Susana e estão contando isso para ela. E essa expressão que ela leva de medo, de terror, acho que a Artemisia conseguiu colocar muito bem na obra. Então, basicamente, essa é a Artemisia. Se vocês tiverem mais dúvidas, depois a gente fala sobre. E, basicamente, é isso. Eu vou passar agora a palavra para o Marcel, que ele vai dar um contexto melhor sobre gênero e sobre outros assuntos. Vendo a minha janela. Abriu aqui a sua janela, sim, Marcel. Maravilha. Oi, pessoal. Eu sou o Marcel. Eu sou aluno embaixador do Fashion Revolution da Uniso. Esse aqui já é meu último semestre da Uniso. Eu sou um homem brasileiro. Sou mestiço, mas no Brasil posso ser considerado branco. Moreno. E estou aqui vestindo uma roupa que eu usei que eu fiz para um trabalho de faculdade, ela é branca. Também tem uma estampa aqui, até semelhante com a estampa que o Gui está usando, só que a minha é um pouco menor e não foi feita manual, foi feita de forma digital. E eu trouxe aqui mais alguns fatos mesmo que aconteceram agora, que todos nós acompanhamos, e que eu queria começar a incitar essa conversa, começar a trazer a conversa com vocês. Então, se quiser, Sofia, se vier alguma dúvida, algum comentário, se alguém quiser muito, tipo, eu preciso falar agora, por favor, fale. Vamos conversar um pouco, vamos trazer essa roda de conversa, esses assuntos que aconteceram por agora, né? Então, eu trouxe primeiro o perfil da moda racista no Instagram, que foi uma revolução, não sei, todo mundo aqui deve ter acompanhado, de certa forma. Modelos e equipes, né, stylists e tal, começaram a falar sobre casos de racismo, de homofobia, etc., de grandes marcas no Instagram. Algumas dessas marcas reagiram. Esse Instagram, ele saiu do ar, né? Agora tem Moda Racista Resiste ou algo assim, mas não é mais o perfil oficial, né, do racismo na moda. Depois que o Reinaldo Lourenço tentou derrubar, a juíza não derrubou o Instagram, mas ela pediu para que se revelasse quem era o autor. E aí, depois dessa decisão, o Moda Racista mesmo saiu do ar. Depois dessa revolução toda, porque foi uma baita revolução na moda nacional, o São Paulo Fashion Week do ano passado, ele trouxe pela primeira vez na história uma cota racial 50%. A cota racial sempre existiu, né, nos desfiles. Existiu entre aspas. Antes eram de 20% e era sugerido, né? O de 2020 era de 50% e era obrigatório.
Então, se as marcas não cumprissem essa cota, elas podiam ser banidas do evento. Então, eu trouxe aqui o ano passado, a gente estava na pandemia já, foi tudo online. Então, foram vários fashion filmes, né, que passaram. Essa daqui é uma imagem do fashion film do Isaac Silva. Aí tem a marca LED, que é uma marca de São Paulo também, que fez um fashion film maravilhoso, incrível, assim, muito posicionamento político. E a Isabela Capeto, também, que eu vi em aula esses dias, nós até vimos um desfile da Isabela Capeto de 2009, que eram várias meninas brancas, doidas, desfilando as roupas, né, super brasileiras e super estampadas, né, super nordestinas que ela traz, né. E aí teve dentro dessa cota a gente vê aqui que ela abraçou totalmente, né, tem um elenco 100% negro, quase. Ela está aqui no meio, né, a Isabela Capeto está ali dançando no meio do fashion film dela. É um fashion film bem simples, foi feito no ateliê dela e tal, mas é lindo, lindo de ver. E aí, abrindo o nosso papo já para um ambiente mais global, né, que não tem como falar de moda e não ir para o globo, né? Os posicionamentos já que algumas grandes marcas estão tomando em relação ao racismo, e aí a gente vai entrar também no papo da diversidade, né? Diversidade de corpos, né? E diversidade de ideias. Esse aqui foi o caso que, não sei se vocês acompanharam também, foi dias depois do caso do George Floyd, que foi assassinado brutalmente por um policial americano. E temos hoje uma resolução, né, desse policial culpado. Semanas depois, esse designer, ele é um cara, um homem negro, designer de tênis da Versace, passou numa loja da Versace em Beverly Hills, e aí ele estava andando com uma sacola da Versace e foi abordado pela polícia. Aí, nesse momento, ele tira o celular, fala para a polícia, tipo, o que está acontecendo? Por que você está querendo saber a minha identidade? Aí, no vídeo, o policial vem, devolve a identidade para ele, e ele vai embora e tal. Mas a Donatella Versace compartilhou isso no perfil dela, então, né, ele tem um alcance já muito maior, temos aqui, ó, mais de 1 milhão de curtidas, né? E aí também, falando de Versace, não sei se vocês estavam preparados para esse tiro, mas tá aí a Lizzo na primeira capa dela da Vogue, que foi na Vogue britânica, e ela vestindo Versace. Quando eu vi essa capa, eu fiquei chocado. Meu Deus. Olha que coisa maravilhosa, olha onde estamos chegando. Obrigado, né, deuses da moda. E aí eu entrei no Instagram da Versace, porque eu falei, cara, por mais que a Versace sempre trouxe essa ideia de mulheres curvilíneas e blá, 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 nunca foram mulheres gordas, né? Sempre foram mulheres magras. E aí, lá no feed da Versace, você tem mesmo sempre mulheres magras, mas eu encontrei algumas fotos da Lizzo, principalmente em tapetes vermelhos, em ocasiões que ela aparece com looks Versace. Também tem lá, na nova coleção, acho que foi a coleção de 2020, aquela coleção subaquática, assim, que a Donatella fez, tinha uma modelo daquela que eu gosto de chamar de falso plus size, né? Tem bastante gente aqui. Vamos ver se vocês concordam comigo. Que tem aquele plus size que é aquela mulher que ela é curvilínea, tal, etc., mas não é uma mulher gorda, né? A modelo não é uma modelo gorda, é uma modelo magra ainda, só que talvez para os padrões, né, da moda ainda seja uma considerada gorda, né? Talvez a Miranda Presley, né, quando ela fala lá que a secretária dela é gorda, né? E aí não tem como falar da Lizzo e não trazer esse link dessa participação dela maravilhosa do Sylvester Fenty, do show que aconteceu do ano passado. E que eu sempre gosto muito de ressaltar assim, o significado, né? A mensagem que esse momento traz, né? Um momento onde
fica uma mulher negra, gorda, sozinha, na frente do espelho e dançando, né? Se amando. Quem já teve a oportunidade de ver esse show sabe do que eu estou falando, né? Quem não viu, porra, vai ver, né? Depois dessa conversa aqui, vai lá no Amazon, assista, porque é muito lindo de ver isso realmente acontecendo, né? Porque a gente pode falar, né? Faz tempo já que a moda fala sobre aceitação, mas você vê a aceitação, né, na tela da sua televisão é algo muito comovedor, assim, é muito lindo. E a Liso é rainha, né? Rainha. Aí, quando a gente entra para falar de Sebastião, é que a diversidade fica escancarada na nossa cara. Eu coloquei aqui muitas imagens de vários modelos da Rihanna, né? Que a Rihanna escolheu. A Rihanna, eu não coloquei a Rihanna aqui, mas tudo bem. Então, já vemos aqui, ó, uma modelo que dá para perceber pela marcação da roupa dela, que ela tem uma barriga sobrando ali e tal, que ela é uma modelo gorda. Se a gente vem aqui um pouco mais para o meio, tem essa modelo que é uma modelo muito famosa, muito ripada, só que ela estava grávida no momento que ela foi chamada para o casting. E tem até um meme que circulou aí no ano passado, falando que ela falou para a Rihanna, eu tô grávida, como que eu vou ser sua modelo? E que a Rihanna falou para ela que ela jamais deixaria de trabalhar com uma mulher, porque ela está grávida, né? A Rihanna colocou também no site oficial, lá no lookbook, um modelo plus size de cueca. Tem 2 modelos plus size que aparecem no desfile. Um está aqui em cima, na foto, nessa escada. O outro aparece 2 vezes aqui embaixo, que ele aparece dançando com a Rosalía, e no final também. E aquela coisa, trabalhando com, a gente vê ícones, né? Aqui tem a Paris Hilton, um ícone branca e loira, e aqui um outro ícone, a Demi Moore, branca e morena, no caso, só que diva maravilhosa. Junto com esses ícones, a gente vem aqui algumas drag queens. Eu fiz questão de colocar a Shea, porque a Shea é a minha diva, eu amo a Shea Coulee. A Jay da Essence Hall está ali também. Então, a ideia de trabalhar, ela trabalha a diversidade, ela traz tudo o que você quer, né? Ela tá, a Paris Hilton, ela tá aqui, sabe? Então, tipo, a diversidade, ela simplesmente acontece, né? Você não é uma diversidade forçada que acontece, que a gente vê aqui nos desfiles da Fenty, da Savage Fenty. E aí, aqui, eu trouxe uma foto do casting desse desfile que eu comentei agora com vocês e uma foto do casting da Victoria's Secret. E eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? A Victoria's Secret cancelou o show dela em 2019. Se nós formos dar um zoom, olhar melhor nessa foto aqui da esquerda, que é o show de 2018, o último show que aconteceu, a gente já consegue ver um pouco mais de diversidade. Vamos ser bonzinho. Consegue ver um pouquinho de diversidade ali, a gente consegue ver já uma diversidade nos tons de pele, etc. Só que, né, o shape do corpo, tem uma mulher mais baixa, uma mulher mais alta, mas o shape do corpo continua sendo aquele shape das vibes. E a Vogue e algumas outras publicações renomadas, elas trouxeram a ideia de que é o fechamento de uma era, né, que acaba o ciclo de uma moda, onde colocar aqueles anjos idealizados na passarela já não fazem mais sentido. E para fechar o nosso papo, outro público, né, outra questão, outra galera que está aí também vivendo e se produzindo é a terceira idade, né? O Brasil mesmo tem a pretensão de ser um país idoso em pouco tempo, né? E tem esse Instagram, que é o Advanced Style, que são várias senhorinhas, acho que elas, não tenho certeza se elas são só de Nova York, assim, são da América e tal,
mas aí mostra o estilo delas, e como elas se vestem, e conta as histórias e tal. E nós já temos vários ícones, né? Fashion, que são de terceira idade. E é isso, esses foram meio que os temas que eu trouxe para levantar para vocês, os acontecimentos. E vamos ver o que surge dessa conversa ainda. Vou parar de... Cláudia. Ó, a Maria... A Maria falou... Oi. Oi, Cláudia. Você pode dar sequência, então? Acho que ninguém mandou exatamente uma pergunta, então a gente deixa para o final por enquanto. Mas a gente quer a participação do pessoal no final, sim, hein? Sim. Meu nome é Cláudia Ayub. Vou começar falando autodescrição, né? Eu achei interessante esse propósito, essa função aí da autodescrição. Eu sou uma mulher negra, eu estou vestindo uma yukata, na realidade, que é uma peça da nossa marca, o B Brasil, né? Que originalmente a gente ia chamar de kimono, porque essa peça é conhecida como um kimono feminino, enfim, tem centenas de nomes aí na moda, mas eu consultei algumas pessoas do movimento amarelo e foi me falado que era extremamente insensível chamar essa peça de kimono, porque o kimono são como as tranças que eu também estou usando aqui, que estou sendo na realidade. As tranças ou kippah ou qualquer outro item cultural de significado, ele não é uma peça de vestimenta ornamental. Pode ser ornamental e ter um profundo significado, mas no caso do kimono especificamente para a cultura tradicional japonesa, é uma peça muito importante no sentido de local, propósito e função, né? Então, a gente está chamando essa peça de yukata, e para quem quiser seguir as nossas peças aí, o nosso Instagram é o B Brasil, logo vai ter novas informações, novos conteúdos aí. E eu estou aqui com um tapete persa e uma luminária de Aracaju e uma cortina da Leroy Merlin. Enfim, é interessante essa descrição, né? A gente começa localizando, fazendo um posicionamento sobre o que eu sou, o que eu estou vestindo, onde eu estou. Isso aí é muito importante para falar sobre diversidade, eu acho, né? A questão da localização geopolítica das pessoas, porque a gente estava falando de diversidade. O que é diversidade na realidade, né? A diversidade é quando você encontra o que é diferente, né? O que é e para saber o que é diferente, você tem que ter um parâmetro do que é normal ou do que é igual, né? Então, no sentido, por exemplo, de diversidade cultural, que é um conceito antropológico, a diversidade cultural é as diferenças linguísticas, as diferenças de tradições, as diferenças de culinária, as diferenças de padrões de beleza, que é o que a gente está falando, né? As diferenças de organização social, as diferenças de política, né? E a gente pode ter uma diversidade cultural numa mesma região chamada de estado, por exemplo. Né? Então, no estado de São Paulo, existe o que a gente chama de diversidade cultural. Na nação Brasil, existe o que a gente chama de diversidade cultural. No mundo, existe a diversidade cultural, mas ela não é limitada pelo que a gente conhece como limites regionais geográficos. Ela é limitada, ela é delimitada, não limitada, mas delimitada, por que a gente conhece como características culturais, né? Então, quando a gente está falando de diversidade cultural, a gente está falando necessariamente de etnocentrismo, que é outro conceito da antropologia cultural. O etnocentrismo é quando eu imponho os valores da minha cultura sobre a outra cultura. Então, por exemplo, quando isso a gente falou bastante, né, Adriana, lá nas aulas, lá na Belas Artes, né, em Sorocaba, a gente conversou bastante sobre isso. Quando eu tenho um padrão, quando eu tenho um propósito, uma estrutura de valores, e eu vejo o outro necessariamente melhor ou pior
do que eu ou do que a minha estrutura de valores é uma ação etnocêntrica. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o padrão Yanomami de beleza, que tem a raspagem do cabelo, as características dos piercings, a tatuagem, né? As minhas tatuagens, por exemplo, já foram uma forma de identificar uma pessoa, na época das grandes navegações, uma pessoa que não tinha alma. Uma pessoa que não tinha alma, uma pessoa tatuada era uma pessoa que não tinha alma. Isso é um exemplo de etnocentrismo, né? Quando eu vejo outras características e essas características me falam sobre o bem-estar, o bem local ou o mal local daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas, né? E como tudo isso se relaciona com a diversidade na moda, né? Juntando tudo que todo mundo falou, né? Inclusive queria agradecer aí as falas anteriores. O pessoal estava falando da imagem, né? Da construção da imagem através da história e como isso influencia nos afetos e nas noções individuais e coletivas de beleza, né? Porque através das nossas referências imagéticas, a gente constrói aquilo que a gente entende como bom ou ruim. Aprendi com a Cris Rose isso, a Cris Rose está aqui online. Em aula de figurino, a gente teve, na especialização em História da Arte que eu fiz, a gente teve uma aula de figurino que foi excelente. E, por exemplo, numa novela se escolhe um figurino. Hoje está começando a se repensar isso, mas numa novela clássica, digamos assim, a gente usa o clássico de uma forma pejorativa aqui, numa novela eram usado uma paleta de tons escuros para vilões e uma paleta de tons claros para mocinhos. Isso a gente vê nos filmes da Disney, isso a gente vê nos filmes em geral, isso a gente vê em toda uma produção de publicidade, de propaganda, né? E de que forma isso vai moldando a nossa forma de entender as relações entre o mal e o escuro, ou o preto, e entre o bom e o claro, o branco, né? Tem uma passagem aqui do livro do Jim Wafer. Eu tenho uma série de livros aqui que eu gostaria de recomendar. A Sofia me pediu para mandar as referências, eu só mandei metade, desculpa, Sofia. Mas tem esse livro aqui do Jim Wafer, que eu gosto bastante. Ele chama The Taste of Blood, Spiritual Possession in Brazilian Candomblé, que significa o gosto de sangue, possessão espiritual no candomblé brasileiro. E aqui, na página 22, ele vai falar a seguinte coisa, eu vou fazer uma tradução simultânea aqui, tá? Nós dividimos o mundo através da linguagem em realidades incomensuráveis entre sujeito e objeto. Mas, quando nós fazemos de nós mesmos o objeto da nossa própria subjetividade, nós nos tornamos paradoxais. Ou nós estamos obrigados de ver que as realidades não podem ser distintas, uma vez que sujeito e objeto ambos participam na mesma ação, uma vez que o verbo os une, ou a gente tem que localizar o sujeito fora de nós mesmos, o que parece que acontece no transe. Então, por que eu escolhi esse trecho? Porque ele fala de três coisas na realidade. A relação do sujeito com o objeto, né? A relação de ser um sujeito e a relação de ser um objeto, de objeto sujeito. O que é calma, vamos lá. O que é um sujeito, o que é um objeto, e a relação da linguagem, da gramática, né? Dentro da estrutura linguística que a gente usa, e a relação de que a gente que a gente pode encontrar essa objetificação das pessoas na relação da linguagem. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que as pessoas podem ser objetificadas. O que significa isso? Quando eu fui convidada aqui para falar sobre diversidade, muito me pediram para falar sobre, assim, foi entendido, né, no line-up, a gente conversou sobre isso, para falar sobre o lugar da mulher negra na moda, né? Então, para falar sobre o lugar da mulher negra na moda, a gente tem que pensar muito sobre a objetificação das pessoas,
né? Por isso que eu trouxe esse trecho. Porque o Fred Moten fala nesse livro aqui, ó, In the Break. Inclusive, quem quiser PDFs desses livros, a Sofia me falou que, enfim, comprar, às vezes pode não ser acessível para todo mundo. Quem quiser PDF, eu passo, tá? Eu sei que é ilegal, mas a gente passa PDF para a galera. Eu tenho todos os livros aqui. Na primeira página desse livro, ele fala sobre a resistência do objeto, e ele vai falar: a história da negritude é um testamento do fato de que objetos podem e vão resistir. Né? Então, o que significa isso? Significa que, só complementando tudo que o pessoal falou, a objetificação das pessoas é um fato. A história da negritude comprova que não só as pessoas foram objetificadas, mas elas vão e podem resistir a essa objetificação. Ou seja, ele está falando que as pessoas objetificadas resistem e que objetos resistem. Né? Porque quando se objetifica uma pessoa, se torna a pessoa um sujeito-objeto. Esses objetos resistem. Né? A história da negritude comprova isso. E lembrando que a história da negritude, claro, vou mandar os PDFs, pode deixar, depois eu mando para a Sofia e ela distribui aí. A história da negritude não é uma história que para na escravidão, né? Quando a gente fala sobre negritude no Brasil, a gente sempre começa da escravidão e vai falando dos dias de hoje. A escravidão deixou chagas, marcas e resultado de genocídio no Brasil. Isso é fato. Mas a história da negritude é uma história milenar. Né? Então, quando a gente busca as referências estéticas de beleza negra, a gente não está falando só de uma beleza afro-brasileira, né? É uma beleza negra brasileira. A gente está falando de uma estrutura de beleza milenar. Eis as tranças, por exemplo, né? Que é uma forma de manter uma tradição, uma forma de manter um padrão de beleza dentro de uma comunidade específica e que se torna uma estética subjugada quando encontrada de encontro com outros padrões de beleza eurocêntricos, por exemplo. Porque a gente está falando de padrão de beleza eurocêntrico, né? Que é esse padrão que limita a nossa noção e o nosso afeto e o nosso ego, né? Não só limita, como machuca, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho do... Sofia, quanto tempo a gente tem ainda, hein? Oi, Cláudia, vamos fazer assim, pode falar mais uns 7, 10 minutos, a gente está adorando te ouvir. Não sei quanto tempo você precisa, se está suficiente, aí depois a gente abre para... volta ainda para a Adriana e para o Gui rapidinho, e a gente abre para conversar mais uns 15, 20 minutinhos com o pessoal. Certo. Então, eu vou concluir aqui falando desse livro que eu gosto bastante, que chama Purity and Danger, da Mary Douglas. Ela é uma antropóloga, né? E ela vai usar o Levíticos, que é um livro da Bíblia, e é um livro que vai falar sobre as proibições alimentares, né, do Antigo Testamento e do Torá. E nesse livro ela vai fazer uma análise do Levíticos, falando sobre os perigos de purificar uma cultura, tornar a cultura uma coisa única, ou seja, o contrário da diversidade, né? Então, os perigos de purificar uma coisa única, inevitavelmente, é a morte, o genocídio, a morte tanto simbólica, que é a morte do outro, como a morte literal, o assassinato, né? Que é o que o Marcel estava falando para a gente, né? Ele estava falando para a gente dos acontecimentos. Seu microfone ficou mudo, Cláudia. Oi, voltou? Voltou. Uhum. Então, ela vai fazer essa análise, né? E aí ela vai falar aqui na página 35, ela vai falar assim, nós não devemos esperar entender a ideia de contágio para outras pessoas, ou a ideia de sagrado, ou a ideia de secular, se a gente não tiver confrontado a nossa própria ideia,
de sagrado, contágio e secular. Né? Então, o que significa isso? Significa que eu acredito que a diversidade e a melhor forma de atingir a diversidade, de atingir o nosso propósito quase utópico, mas possível, porque a utopia está aí para a gente mirar e trabalhar para conseguir, né, por mais que seja considerada impossível, mas ela é um caminho a ser seguido, que é a diversidade ser um padrão de beleza, né? A gente não consegue atingir esse projeto, a gente não consegue trabalhar nesse projeto se a gente não entende as nossas próprias noções de sagrado, as nossas próprias noções de contágio, né, dessa noção de poluição e pureza, e as nossas estruturas linguísticas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala buraco negro, lista negra, a coisa tá preta, ovelha negra, né? Inveja branca, esse tipo de coisa, esses legados linguísticos, a gente está incutindo na mente que já está viciada um conjunto imagético de fatores racistas, né, inevitavelmente. Né? Então, todo mundo foi criado numa sociedade machista, racista, homofóbica, gordofóbica, ou seja, aversa à diversidade. Todo mundo foi criado nessa mesma sociedade. Seja ela qual cultura for, ela tem a estrutura, essa estrutura contemporânea de preconceitos. Mas é a nossa obrigação entrar em contato com isso, por isso que eu trouxe esse trecho da Mary Douglas, entrar em contato com isso, entender quais são nossas limitações, desconstruir os nossos próprios preconceitos, abrir para a escuta, abrir para microfonar a voz das pessoas que não têm voz, né? Então, todo esse processo, eu acho que é o caminho aí para a gente atingir um momento de diversidade, um momento de padrão de beleza um pouco menos opressor e um pouco menos dolorido do que é o padrão de beleza que a gente vive hoje. Eu quero dizer também que as pessoas que estão dentro desse padrão de beleza também estão dentro dessa luta, né? Elas, ou deveriam estar, né? Elas não são à parte. A questão das minorias, né? Que são chamadas minorias, mas ironicamente são a maioria, né? É engraçado isso, como, por exemplo, o povo preto aqui no Brasil, que é chamado de minoria, quando na realidade é 56% da população, se eu não me engano, que é contado como pretos e pardos, né? Que pardo também é um outro assunto para a gente conversar, que hoje não vai dar tempo da gente falar sobre isso. Mas é nesse caminho que se entende que a luta é de todos, que o problema é de todos e que todos devemos discutir sobre isso sem vergonha, sem medo de errar, mas com a consciência bem clara de que é necessário ter uma escuta atenta e não entrar num modo de defensiva, sabe? Porque quando a gente discute esses assuntos, as pessoas ficam muito defensivas ou silenciosas quando pensam diferente. A diversidade também está no pensamento, não está só na aparência, né? A diversidade também está na forma diferente de pensar. E se não houver a diversidade do pensamento, se não houver a diversidade das ideias, se torna uma tirania, né? Se torna uma unanimidade excludente, uma unanimidade que não encontra com o novo, que não cria, que não se desenvolve, né? Que isso a gente vai encontrar bastante na biologia, que é o que a Sofia fala bastante, né? Então, é isso, assim. A Adriana, ela trouxe a perspectiva do feminino, né? O feminino, ele vai entrar com força total
nas estruturas piramidais que a gente vive na nossa sociedade, né? Ele vai entrar com força total essa noção do feminino, e a Lilith como símbolo, novamente, a construção imagética das coisas, a imagem, o conceito e o símbolo, né? Então, a Lilith como uma referência de empoderamento feminino, digamos assim, né? E assim, para concluir, eu acredito que mudando, como nós somos produtores de cultura, de moda, a cultura com C maiúsculo, né? Não é a cultura música clássica e ópera e, enfim, e quadros que estão no Louvre, não é isso, não é o que a gente chama de produção artística. A cultura, como todas as formas de expressão do ser humano, né? Todas as formas de existência do ser humano, desde o que ele come, do que ele veste, de como ele fala e tudo isso, ou ela, né? Ou, enfim, um agênero, né? Que eu ainda acho bem complexo as reestruturações linguísticas da nossa forma de bivalente de linguagem, né? Mas, enfim, inclusive a UB trabalha com questões agêneras, questões sem gênero, né? A gente pretende fazer uma moda para todos, né? Todos que se sintam à vontade de usar o que a gente faz, né? E aproveitando para fazer o merchandising. Enfim. Então, começando com a desconstrução daquilo que a gente já aprendeu, terminando com a construção de novas formas de ver, sentir, ouvir e consumir cultura, arte, produção, enfim. A gente está aqui para criar uma nova realidade, né? Nós somos produtores de uma nova realidade. Então, tudo que a gente pensa, fala, age, a gente vai construir uma nova realidade. Então, essa força de construção, ela tem que ser sentida por todos, né? Então, eu acho que é por aí, esse é o nosso caminho, aí, a nossa jornada, a nossa missão aí nesse mundo da moda, é construir referências e novas realidades. Né? É isso. Obrigada aí por terem me convidado, estou bastante feliz com essa reunião aqui, né, nesse momento pandêmico. É muito difícil para todos nós, né? Tá cada um no seu frame, e, enfim, a gente está sem o contato humano, está sem os afetos, né, que são tão importantes para a nossa saúde mental. Mas fico feliz da gente conseguir se reunir de alguma forma, né? Feliz com a presença de todos, né? Agradecer a presença de todos, agradecer o convite e mandar um beijo para minha mãe, que está aí também. Mãe, beijo. Oi, minha mãe. Dá um tchau. A minha mãe. Eu quero reforçar essas pessoas que estão aqui, que são pessoas muito especiais na minha vida e que estão me prestigiando aqui, que estão ouvindo o que eu vim falar, que todos aqui, mas especialmente minha mãe, o Caio, o Henrique, é um grande músico, um grande artista, a gente compartilha muito de visões artísticas, a gente compartilha muito da estética que a gente quer criar, da realidade que a gente quer criar. Então, obrigada por estar aqui de novo. A Cris Rose, que é uma grande figurinista, uma grande artista, está aqui, maravilhosa. Fui aluna dela, entendeu? E gostaria de ser novamente aluna dela, né? Então, porque ela é uma mulher que tem muito a ensinar e eu só consegui uma fração muito pequena do que ela ensina e gostaria demais. O Heitor Lacerda, que, por último, mas não menos importante, é o meu marido, o pai do meu filho, Eli, que tá lá em cima com ele e a gente está aqui. Enfim, é uma linda reunião de pessoas lindas e eu estou muito feliz de estar aqui. É isso aí, galera. E queria convidar vocês a fazerem perguntas, a se colocarem, a se posicionarem, é importante para nós também. Obrigada, e eu deixo com a Sofia a palavra.
Muito obrigada, Cláudia. Hoje é o Dia da Terra, inclusive você falou que realmente eu conecto muito essa questão do título. Foi num comentário numa das reuniões que uma menina de brechó comentou: ai, o verdadeiro padrão de beleza e diversidade. Eu falei: nossa, esse título fica muito joia, vamos colocar esse título para a roda da conversa. E falando em diversidade, eu queria saber a diversidade das pessoas que estão aqui. E eu precisaria, não é uma obrigação, mas eu vou mandar de novo o link do formulário, porque a gente consegue traçar um radar do perfil de quem está escutando, e como, inclusive, também está sendo a nossa roda da conversa, e como que a gente pode melhorar a inclusão na moda, de quem está participando dos eventos aí para o futuro. E vou passar agora a palavra de novo para a Adriana e Guilherme, que vão falar de moda sem gênero. Aqui, nossa, eu tô até um pouco desconcertado ainda aqui. Muitas informações a se absorver, mas vamos lá. Aqui. Eu queria começar apresentando essas duas citações. Os links, inclusive as fontes, estarão na leitura complementar que nós compartilharemos ao final de toda essa conversa. Sempre em sintonia com o espírito de uma época, a moda é uma das manifestações culturais mais poderosas já desenvolvidas, viabilizando uma forma de comunicação não verbal que espelha e muitas vezes antecipa os debates que ainda se delineiam no horizonte. Como todos os artefatos, as roupas também não são neutras. Pelo contrário, ajudam a criar sentido, reforçar hierarquias e construir verdades. E as práticas decoloniais podem ser feitas no resgate das histórias mal ou não contadas, das memórias adormecidas e das costuras que não cabem mais nos moldes europeus. A moda pode ser um valioso dispositivo para pensarmos arte, cultura e sociedade, alcançando o vestir como expressão identitária e marcador de uma época. E pensando nessa questão de a moda estar marcando o período em que ela está e talvez até um pouco inovando o período que está por vir, eu gostaria de analisar que nós tivemos já muitos movimentos, né? Nós estamos entrando aqui já numa conversa sobre gênero e a nossa própria colonização, essa herança colonial que nós temos. E nós tivemos diversos movimentos, já que foram preliminares para o que nós temos hoje em dia como moda sem gênero. Nós tivemos, por exemplo, a Chanel e o Yves Saint Laurent, que lançaram calças, ternos, que eram basicamente adaptados para o corpo feminino, algo que era antigamente exclusivamente para homens. Nós tivemos na década de 60 movimentos feministas propondo uma moda unissex, propondo essa igualdade no vestir. Nós tivemos na década de 70 o começo dessa ideia de androgenia, inclusive com movimentos, né? Tivemos Stonewall e outros movimentos em prol da comunidade LGBTQIA+. Na década de 80, a gente já vem com uma ideia um pouco do óbvio, que é tendo que provar que não existe diferença de competência e de aparência nessa questão do vestir entre gêneros. O que hoje em dia é uma ideia muito óbvia, mas hoje em dia também uma base machista e patriarcal pensa diferente. E daí, apenas em 2010, nós fomos desenvolvendo o que é hoje em dia essa ideia de que o gênero é uma construção artificial. Então, focando um pouquinho no caso brasileiro, lá no nosso período da colonização, eu já venho dizendo que na América eram raros os casos de tribos, de comunidades, em que a divisão de gênero era binária. O que nos convém dizer que isso veio com a colonização, isso veio com esse padrão eurocêntrico, isso veio a partir de uma destruição, né, da cultura que havia aqui, uma destruição das religiões que haviam aqui, e a gente acabou implementando uma religião cristã, essa ideia de Eva, né, Adão e Eva. Então, se quem vivia aqui não tinha essa divisão binária e você acabou desconsiderando toda essa cultura e as divisões de gênero que eles consideravam, o único método de classificação que eles tinham era essa divisão por sexo. Você tinha macho, você tinha fêmea, porque é o que eles podiam ver ali. Se você fala macho e fêmea, a gente tem uma ideia muito forte isso para outras espécies animais que não a nossa. Com isso, você vê esse povo do norte, esse povo branco, dizendo que pessoas africanas, pessoas mais para o sul, né, da América, população negra, população indígena, não é a mesma espécie que a nossa. E você acaba trazendo essa visão animalesca, essa visão rudimentar,
e acabam satirizando essas culturas, tornando a existência deles infantis, e ainda considerando eles agressivos sexualmente, o que acaba fazendo com que esse povo branco trate os negros como tratam os outros animais até hoje em dia, que é com extrema crueldade. Com isso, falando sobre referências, eu acho que vale muito trazer alguns livros, como O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, que procura também trazer esse mapeamento do que é o brasileiro, que é algo muito difícil da gente se classificar apenas de uma forma. A gente tem até hoje em dia esse debate, por exemplo, em tabela de medidas, porque o corpo muda de forma de acordo muito com a descendência. Então, é um debate até hoje em dia que a gente tem na tabela de medida, tem leituras complementares relacionadas a isso, tem vídeos, porque é um tema bastante amplo. Um livro do Levi-Strauss, Textos Trópicos, ele faz uma análise muito interessante de diversas tribos indígenas, inclusive na década de 30 e 40, aqui no Brasil, até o final de 50. Em alguns detalhes, ele parece realmente ter esse ar de superioridade por ser francês, e é muito interessante porque nessa época a gente ainda tinha muito mais estudos dos povos brasileiros pelo francês do que pelos próprios brasileiros. E, por último, O Bom Crioulo, que o autor, né, Adolfo Caminha, era naturalista, um período em que esses escritores acabavam tendo a função de sociólogo, porque essa profissão ainda não era separada da literatura. Então, ele faz análise de um tempo na Primeira República Brasileira. E o livro, eu costumo dizer que o livro ele é racista, ele é homofóbico, ele é xenofóbico, ele é machista, ele é patriarcal, mas que eu recomendo muito a leitura. O livro, inclusive, trata o negro como animal. O livro, na verdade, trata de uma relação entre dois homens, um negro, ex-escravo, isso na Marinha, e um outro ariano. Então ele mostra essa visão do ariano perfeito e a visão de um negro como animal, como que não consegue controlar os seus próprios instintos, e isso remete muito ao pensamento da época e atualmente também, infelizmente. E nesse contexto desse povo branco do norte exterminando sociedades, culturas, religiões extremamente complexas, estruturas políticas extremamente intrincadas que nós temos a questão da moda sem gênero. Porque se você vê num contexto em que o nosso gênero, essa divisão binária dele é imposta por uma visão eurocêntrica, se você traz essa visão da moda sem gênero e você busca homogeneizar e trazer equidade dessa questão de gênero, você também busca trazer uma luta contra esse pensamento colonial que nós tínhamos, essa divisão binária. Até porque, se parar para pensar, até hoje nós não deixamos de ter diversos países europeus como metrópole. Só que nisso nós acabamos tendo algumas dificuldades. Nós temos, por exemplo, a gente tem que mudar muito essa visão do que é a roupa. Se vocês repararem nos exemplos anteriores que eu dei, sobre a Chanel, sobre o Yves Saint Laurent, eu falei sobre peças masculinas sendo adaptadas para o corpo feminino, quando na verdade a gente tem que pensar que essa peça não era nem masculina nem feminina, era para corpos humanos. É uma invenção humana que seja para todos os humanos. E nós temos a gente tem que desconstruir essa ideia, porque se nós formos reparar, esses ternos fizeram muito mais popularidade do que, por exemplo, uma saia masculina, que ainda mantém essa ideia de visão binária, você apenas está dividindo de onde essa peça estaria, mas você ainda acaba trazendo uma visão muito feminina para a saia, uma visão masculina para o terno, mesmo tendo essa adaptação para outros biotipos. O que vem é essa mudança de pensamento. É muito complicado, inclusive vem também de uma visão preconceituosa, patriarcal, conservadora, de que você consegue reparar nesses dois exemplos, de que é muito mais fácil para a gente trazer essas peças masculinas para o universo feminino do que as peças consideradas femininas para um universo considerado masculino. Não é à toa que esses ternos fizeram muito mais fama do que as saias, até hoje em dia. Outro desafio é na própria modelagem, porque nós temos modelagens divididas para diferentes gêneros, então você acaba excluindo muitos corpos, porque, como eu disse, o Brasil é extremamente plural, e não apenas dividindo em gênero, mas dividindo em descendência. Se você tem uma descendência asiática, uma descendência indígena, independente do seu gênero, esse padrão de corpo já muda muito, e a gente acaba excluindo porque a gente procura um padrão europeu. E eu queria trazer um exemplo aí não brasileiro, que é um caso na Índia, que ocorreu com Gandhi, que é um caso de como a moda ela pode sim mudar esses pensamentos, porque
antes, na Índia, o trabalho ele era extremamente manual, era extremamente artesanal, as pessoas tinham máquinas de fiar em casa, elas faziam os próprios tecidos, elas tingiam os próprios tecidos, e hoje em dia essa cultura ela está morrendo. Esse tingimento natural, a gente tem o block printing, por exemplo, e tudo isso está se extinguindo porque você não consegue fazer uma produção em massa. E o Gandhi, nesse período, ele trouxe uma revolta, né, contra essa colonização inglesa sobre a Índia, influenciando as pessoas a terem de volta em suas casas a máquinas de fiar, produzir as suas próprias peças e não comprar mais produtos europeus, porque assim como os portugueses fizeram no Brasil, eles pegavam a nossa matéria-prima e vendiam para a gente de forma, essa matéria manufaturada de forma extremamente mais cara. Inclusive, quando o Gandhi foi para a Inglaterra, enfim, para uma cúpula, não convém especificar, ele levou a sua própria máquina de fiar, ele não comprou nenhum produto, ele produziu, inclusive, a sua própria peça enquanto estava lá. E isso é um simbolismo muito grande, porque isso acabou, assim como a economia indiana, que era baseada nesses tecidos, que eram a base de algodão, quebrou por causa da invasão inglesa, essa mudança no comportamento em massa na Índia na época acabou dificultando muito para o comércio inglês, já que a Índia era uma dos seus principais né, um dos seus principais compradores. E eu gostaria de compartilhar um projeto que nós fizemos, aqui daí já chamo a Adriana também para conversar, um projeto que fizemos em parceria com a Belas Artes e o Arte Brechó pertencente à Adriana, em que nós fizemos 3 peças, são camisas de botão, é uma coleção sem gênero, que veio de brechós, então já veio desse reuso de peças, e também procurou trazer esse contato de quem está no mercado de trabalho, que é o brechó, e quem ainda está estudando. Então, cada uma dessas peças foram pensadas por designers diferentes da Belas Artes. Um deles fui eu, a outra foi a Gabriela Furlan e a Diana Melissa. Nós tivemos como fotógrafa a Fernanda Laureano e como modelos, novamente, eu e a Mariana Marinho. Aí a Adriana pode vir aqui falar um pouco mais sobre o trabalho, e essa aqui é uma pré-amostra de tudo. Nós postaremos melhor no sábado algumas outras fotos sobre todo esse trabalho que ficou maravilhoso. Essa aqui que vocês possam dar uma olhada em todo o projeto. Nós procuramos também no design das camisas trazer uma ideia bastante natural, né? A gente vê o animal print, a gente vê uma frase apenas um corpo. Nessa segunda camisa, nós temos, na verdade, constelações conectadas e signos escritos, num cenário com quadros pintados, inclusive pela própria Adriana. E nós temos essa outra camisa que ela apresenta o sol, a lua e o escrito "Seja Luz" no braço. Bom, acredito que seja basicamente isso, para não falar muito também, já que eu já falei muito mais. Eu acho que só, não vou falar muito também, foi pensado em camisas, né? Porque, querendo ou não, a gente está dentro de uma situação pandêmica, então até garimpo é complicado agora, né? Então, não dá para criar do zero no momento, e como é um brechó, é a peça mais versátil que a gente conseguiu pensar, né? As camisas acabaram sendo mais fáceis para poder fazer essa coleção. Então, como o Gui falou, com parceria com os alunos design de moda da Belas Artes, eles desenharam, né? Inclusive essa foi o Gui que fez, e o meu brechó, que trata de customização, né, de arte, também, inclusive, eu reproduzi as criações deles, né? Tudo feito manualmente. E foi um prazer imenso fazer parte disso, poder dar oportunidade para os alunos novos, né? Eles ingressaram agora, então foi muito feliz para mim poder transformar a criação deles numa peça de fato e trazer essa questão mesmo do sem gênero e da diversidade estética do corpo também. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente quis representar a diversidade, a gente quis representar a arte também, que é uma essência, né? Que eu não consigo não colocar nas coisas. E eu acho que é basicamente isso mesmo. Então, a gente já pode abrir para perguntas, para debates e para afins. Oi, pessoal, olha que riqueza que é todo esse debate. A gente sabia que ia dar muito assunto, por isso que a gente preparou
uma tabelinha que vocês conseguem também editar, então eu mandei algumas vezes aqui na conversa, vou mandar de novo assim que eu terminar de falar. Sobre o link do formulário, quem puder responder, não respondeu ainda, mandei até no individual, então às vezes alguém está conversando e está respondendo só para mim, tem que colocar ali embaixo no chat e ver se está para everyone, tá? Porque às vezes você está elogiando e mandando só para mim, fui avisando quem me mandou. Então, coloca aí everyone. E esse chat dá para você salvar também. Tem um file aqui. Se você estiver no computador, acho que no celular eu não sei, mas dá para você salvar tudo isso que está escrito. Tá com as biografias, os arrobas do pessoal, que eu fui mandando conforme foi rodando a conversa. E agora a gente queria saber de vocês. O verdadeiro padrão de beleza é a diversidade. O que esse tema toca em vocês? Se vocês não tiverem perguntas, mas quiserem interagir, vamos ficar aqui pelo menos uns 15 minutinhos. A gente queria ouvir vocês e a gente finaliza, que a gente sabe que a gente se estendeu aqui no tempo, mas que estava muito interessante. E a natureza, ela mostra que a diversidade é exatamente o padrão que deveria ser, né? Ela nos inspira. A natureza é a grande mãe artística, criadora, e ela mostra que quanto mais diverso, mais evoluído e mais belo é. Então, eu queria passar agora a palavra para quem quiser conversar, porque eu não vou ler os comentários todos que estão aqui, porque são bastante, eu prefiro ouvir de vocês. Alguém que tem algum comentário para falar? Vamos lá, galera, agora é a hora. Sofia, Oi. eu sugiro que peça para as pessoas falarem um pouco do que elas fazem, do que elas, Boa. assim, qual é o interesse delas, sabe? Aí Ótimo. assim a gente consegue. Inclusive, é uma das perguntas que está no formulário, gente, do radar do perfil. Vocês preencherem lá, tem essa daí. Mas falem aqui agora para a gente também situar. Quem está de uma área muito diferente, que não é de moda, ou quem trabalha muito tempo na moda e começou a parar para pensar agora nessas questões. Se alguém tiver com vergonha, pode colocar no chat também, mas a gente queria ouvir. Sofia, posso falar? Ai, que bom, Oi? claro, Camila. Vou até fechar meu microfone, fale. Bom, boa noite todas, todos que estão aqui. Fiquei muito feliz mesmo de ver, né, o Gui e a Adri. O Gui é meu aluno agora, a Adri foi minha aluna na Belas Artes. Estou muito orgulhosa do trabalho deles, realmente são trabalhos maravilhosos, eu fico muito feliz. Parabenizar a Cláudia, a Marcel também. Nossa, quanto conteúdo compartilhado, quanta informação interessante. Parabéns mesmo. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é realmente para parabenizar um tema super relevante. E eu acho que a gente consegue mudar a moda justamente assim, né? Compartilhando conhecimento, compartilhando informação e deixando as pessoas mais, como consumidores, né? Consumidoras mais exigentes com relação às marcas que elas estão comprando, com relação a quem faz as roupas, né? Que é o que a Fashion Revolution faz muito bem, traz esses questionamentos, traz essas reflexões. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Aí os meninos arrasaram e eu fiz questão mesmo. Eu queria com essa roda conversa de trazer os embaixadores, gente. Eu coloquei até um e-mail aqui no chat, porque se tiver um estudante aí de outra faculdade, tiver interesse, aqui a gente também está com a Nicole, ela é embaixadora da Atom. Então, assim, não precisa de ser da área de moda, pode ser outra, porque moda é transdisciplinar. As coisas que a gente usa, elas envolvem muitos saberes. Então, quem mais quer comentários, fique à vontade. Eu compartilhei muito da ideia que a Cláudia trouxe de nós como criadores, né? Porque a ideia era ter uma roda de conversa entre alunos mesmo, né? Tipo, até esse contato. A Adriana a gente já se conhecia, que ela começou na Unisc também, mas tipo, a Adriana não conhecia. E aí tem uma outra, a galera que está aí ouvindo também, provavelmente não me conhece, mas aí tem esse link, né? Porque nós, como estudantes, muitas vezes conversamos pouco, né? E poucos estudantes acabam entendendo a responsabilidade que é
o mundo que você está criando na sua coleção, né? Então, quando a Adriana e o Guilherme eles trazem a coleção que eles criaram no desenho, no mundo, tipo, quando eles pensaram a pessoa que ia vestir aquelas camisas, né? Elas já tiveram esse pensamento plural, esse pensamento, né, responsável. Então, acho que o que é mais legal dessa conversa, de tudo que a gente trocou, e que a Cláudia trouxe no discurso dela, é isso, né? Tipo, eu como criador, né? Esse mundo que eu estou criando, né? Que mundo que eu quero, né? Porque eu tenho esse poder na hora que eu estou criando, pelo menos eu tenho, né? Na hora de votar também, pessoal, vamos votar certo. Marcel, super bem colocado a palavra responsabilidade, né? É super bem colocada essa palavra, porque eu acho que as pessoas elas costumam fugir um pouco da responsabilidade que tem do mundo que criam, sabe? Então, quando a gente toma essa responsabilidade para nós, a gente constrói um mundo mais consciente, conscientemente construímos um mundo mais consciente, entendeu? Então, assim, muito bem essa palavra responsabilidade. Trabalha aquela utopia que você trouxe, né? Aquela utopia. Pode não ser, tipo, ser inalcançável, mas em algum lugar aquilo está existindo, né? É um pouco do afrofuturismo, é um pouco do que mata o afrofuturismo, né? Que eu acho que eu reconheci muito no seu trabalho essa veia, né? De você imaginar esse mundo, né? Pensar, eu na minha pesquisa sobre o afrofuturismo, eu acabei me deparando com um artigo que trazia o Jorge Benjor como um grande autor afrofuturista, né? E trazia um Moro num país tropical como um país que realmente não existe, né? Essa coisa sempre me causou uma estranheza, né? Tipo, poxa, eu moro nesse país, mas pois é, esse país ele é utópico. Essa música lá é uma música afrofuturista, né? Então, trabalhar sempre com essas possibilidades, né, como criador. É isso. A Cláudia comentou aqui que o Marcel, né, sobre votar exatamente o que a gente consome, além de quem cria, quem consome também. A gente só tem as eleições, infelizmente, de 4 anos, mas quando a gente está consumindo alguma coisa, é um poder de voto que a gente tem no mundo que a gente quer, no mundo que a gente quer vestir, como é que é, né, gente? E eu queria passar a palavra para a Heloísa, que ela comentou aqui que estava com vergonha de ligar o microfone. Heloísa, você pode fazer um comentário aqui com a gente? Oi, tem como... Pode falar. Então, na verdade é Júlia, que é minha irmã que logou aqui. Eu ia falar sobre a moda aqui no Brasil, né? Que eu acho que é uma coisa que às vezes é muito variada e as pessoas acabam não entendendo muito isso. E eu acho interessante que aqui a gente tem vários estilos diferentes, né? Várias pessoas de etnias diferentes. Isso é uma coisa nossa, né? Do nosso país, ter essa variação e tudo mais. E eu acho legal ressaltar isso. Que nós temos muito, né? Nós não temos uma persona, foi uma coisa que a gente estava conversando até na reunião para organizar essa roda. Aliás, eu não sei se eu me apresentei, gente, eu sou representante do Fashion Revolution em Sorocaba e em Itapecerica da Serra. Então, minha formação é engenharia ambiental, mas eu considero que tem tudo a ver, eu acho que tudo é muito transdisciplinar, né? Por isso que a Cláudia falou que eu falo muito da natureza, etc. A gente conversou sobre isso, lembra, gente, que vocês levantaram questões sobre decolonização? Sim. Foi muito, assim... porque quando... Pode falar primeiro. Não, a gente até falou, tipo, vamos deixar isso um pouco de lado, porque é tão complexo, né? Desde 22, essa discussão chata. Mas fale aí. Porque, inclusive, se você for estudar sobre tabela padrão, né, para a tabela de medida brasileira, você não encontra um, e você encontra estudos de décadas tentando encontrar um padrão, quando não existe um padrão, principalmente no Brasil, né, em especial países que têm um estilo de corpos, de certa forma, bem comum, não conseguem ter uma tabela de padrão, que dirá o Brasil, é ocupado por tantos povos diversos.
E pensando sobre essa pluridiversidade que nós temos de cultura e a vestimenta, é importante que a gente vista a nossa cultura, sim, mas se nós pararmos para pensar, a gente não estuda ela o suficiente para que a gente consiga vestir, né? Para que a gente consiga abrigar tudo que ela é capaz de nos proporcionar. Tanto que quando você for falar, por exemplo, de cultura brasileira, nós não estudamos o Brasil antes da colonização, nós não estudamos a pré-história brasileira com grande ênfase. Nós vemos um pouco assim na escola, nós vemos um pouco na faculdade, mas nunca tanto quanto a gente vê, por exemplo, a história da França. Isso é muito presente aqui no Brasil, essa visão eurocêntrica, essa visão colonizada, até porque nós apagamos essa história, nós não temos ela por completo. Se você for estudar, você não vai encontrar muita resposta para muitas das suas dúvidas. Se você for querer usar uma vestimenta brasileira mesmo, que não é apenas indígena, se a gente for ver esse ponto de vista da colonização, mas eu não vou entrar na conversa sobre identidade brasileira, porque ela é extremamente complexa, você teria que estudar o racismo, você teria que estudar o colonialismo, que é o que nós estamos introduzindo a ideia aqui, você teria que estudar fortemente o epistemicídio, perdão que meus cães estão latindo, que seria a morte simbólica do conhecimento. Então, tipo, como nós vamos nos vestir como brasileiros se nós não conhecemos o brasileiro? Isso é uma questão bastante complexa. Guilherme, eu sugiro um artista chamado Flávio de Carvalho. O Flávio... Você está me ouvindo? Seu microfone está... Tá. Então. O Flávio de Carvalho, ele é um artista que ele nem é nem performer, porque a performance foi posterior ao trabalho dele, né? O Flávio de Carvalho repensava a vestimenta brasileira numa época em que os homens usavam terno, por exemplo, né? Então, ele costurava a própria roupa, vestia e saía na rua. Teve uma das suas performances, entre aspas, as suas ações, que ele teve que se refugiar num comércio porque as pessoas queriam bater nele, porque ele estava andando contra uma procissão sem chapéu, por exemplo. Né? Então, o Flávio de Carvalho tem super esse questionamento artístico, através da performance, sobre o que é a vestimenta brasileira. Isso aí é muito legal. E dentro da AUB Brasil, a gente também está pensando sobre isso, né? Por isso que, inclusive, a gente começa a nossa... Inclusive, parabéns pelo trabalho, tá incrível, assim, inclusive, eu vou falar com a Adriana, porque eu quero uma peça para mim, mas a gente chama de yukata, essa roupa, porque é o que a galera chama de kimono feminino, mas o kimono é desrespeitoso, e a yukata é um kimono, entre aspas, casual. E aí eu chamo de yukata brasileiro. É como se fosse um rodízio japonês, assim, se a gente traçar um paralelo com a gastronomia. Não é um sushi tradicional, mas é um sushi que se adapta ao paladar brasileiro, sabe? É um nipo brasileiro. Então, a nossa yukata é uma coisa desse sentido, assim. Então, a gente também se questiona sobre o que é o vestir-se no Brasil, sabe? E, realmente, a gente tem que ir para além do momento colonial. Para muito além do momento colonial, né? Então, é aquilo que eu estava falando. A história da negritude não é uma história que para na escravidão, começa na escravidão, né? A história do Brasil não é a história que começa na colonização, né? É simples assim. Então, é muito legal a sua colocação. Obrigada aí. É interessante que a gente ainda está conversando no dia 22 de abril, né? Que algumas pessoas são capazes de dizer que é o descobrimento do Brasil. Mas o que eu queria falar, que é perto do que o Gui estava dizendo, é que até se nós formos olhar, sem pensar no tamanho continental, né, do Brasil e das proporções corpóreas mesmo, se nós formos parar para ver regiões pequenas do Brasil, então vamos ver, por exemplo, periferias de São Paulo, favelas, tal, elas são divididas entre culturas mesmo, que o Gui estava falando. Então, vai ter o evangélico ali muito forte, que vai restringir o padrão de vestimenta daquele povo. Aí vai ter a galera engajada nos movimentos negros, vai ter a galera de candomblé, vai ter a galera de umbanda. E todos esses
gostos, culturas, são padrões que não se comunicam entre si, né? Então, é muito difícil encontrar esse padrão brasileiro, porque não existe. Então, se você for ver, por exemplo, em São Paulo não tem uma comida típica de São Paulo, né? São Paulo é sempre essa influência de muitas coisas que vai puxando ali. Então, você vai comer um pastel delicioso, você vai comer um sushi delicioso, você vai comer uma pizza deliciosa, né? Mas a cultura que é própria dali, né? Igual tem o acarajé, por exemplo, até o sul também, é um lugar que é muito enraizado em si mesmo, né? Na sua cultura. Então é difícil a gente querer generalizar o brasileiro, né? Tem um livro muito interessante que chama O que faz do Brasil o Brasil. É do Roberto da Mata. É um livro pequeno, assim, bem fininho, e ele tenta traçar um espectro brasileiro. E é muito interessante porque a gente vive um momento muito diferente do Brasil do que ele escreveu, na época que ele escreveu, mas ainda tem esse espectro, sabe? O que faz do Brasil com B minúsculo, Brasil com B maiúsculo, do Roberto da Mata. É muito legal esse livro. Pessoal, a gente está encaminhando para o final, mas podem mandar aqui mensagem se mais umas 2 pessoas ou 3 quiserem falar. A Daiane também gostaria de estar com a palavra. Mandaram aqui no direto, mandaram no geral. Daiane, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou jornalista, na verdade, não sou do meio da moda, mas sempre gostei bastante. Recebi o convite aqui da Adriana, então estou gostando muito, aprendi bastante aqui, obrigada. E eu separei uma pergunta, na verdade, sobre o tema, que eu gostaria de saber melhor o papel da sustentabilidade dentro da diversidade agora da moda. Porque agora com os brechós também, né? Como a Adriana também tem, eu percebo que é algo também mais abrangente. Então, eu gostaria de saber melhor isso, quem puder me explicar melhor. Obrigada. Imagina, eu acho que todos podem dar uma pequena fala sobre o assunto. Eu acho que eu vou começar introduzindo que a sustentabilidade ela não é exclusivamente ambiental, né? As pessoas costumam dizer que existe um tripé, que seria a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Dentro da social ainda inclui essa sustentabilidade cultural. E esse resgate cultural que eu acabei de citar, inclusive, é o que abraça essa pluridiversidade. Falando do Brasil como um povo de colonizados, eu até falei um tempo atrás, tipo, é muito diferente. O mesmo que seja, a gente coloque, por exemplo, um tamanho 40 numa tabela de medidas, a gente colocar um 40 asiático, um 40 português, um 40 boliviano, é extremamente diferente. E isso vem dessa diversidade de você talvez pensar esses corpos a partir dessa descendência, pensando no Brasil como uma, talvez também conectando com o que já disseram anteriormente, como uma esponja de diversas culturas. A gente pensa no Brasil como uma adaptação de diversas culturas existentes através de diversos pontos diferentes do mundo, né? Diversos países da costa mais oeste africana, diversos países europeus, países inclusive aqui ao nosso entorno. Então, essa diversidade, né, de corpos na moda, ela vem muito da modelagem. Se a gente continua com esse padrão eurocêntrico, e como eu disse lá no início, com esse padrão elitista, porque quem vai na academia, quem faz procedimento estético, quem tenta atingir esse padrão de beleza que não é possível, é quem tem dinheiro para isso. A gente sabe disso. Então, a sustentabilidade vem dessa... Inclusive, numa palestra antes daqui, né, com a Viviane Santiago, inclusive recomendo o Instagram, ela faz parte do comitê antirracial da Fashion Revolution, e ela inclusive estava falando, nós não podemos criar uma moda antirracista sem que vive num sistema que ainda é racista, o que vem dessa questão do voto, o que vem dessa mudança não apenas sistêmica na moda, não apenas sistêmica no design, é sistêmica num todo, é na política, na sociedade, é em todos os elementos. Então, digamos que assim, primeiro, quem vai fazer a revolução é a periferia, não é a elite. Somos nós aqui debatendo, nós sabemos que nós temos mais acesso a muitas informações, então acredito que essa posição privilegiada convém a nós a colaborar para que quem não tem esse acesso o tenha. E a partir de todo esse processo, que é um movimento de contracultura, é um movimento que pode levar séculos e já leva séculos,
a gente pode ir promovendo uma moda pluridiversificada. Inclusive, eu já queria recomendar o próprio Instagram, chama relab.criativo. É um Instagram maravilhoso, eles trabalham com modas para PCD, eles procuram debater essa questão de qual é a modelagem que é a mais diversa, qual é a modelagem que consegue abraçar todos os corpos, todos literalmente, e é uma missão muito complicada essa que eles têm. Mas lá você pode também ver um pouco mais sobre o assunto. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? A gente pode se encaminhar para o final, fale agora, ou então continue pesquisando no nosso link de inspirações. Não sei se vocês viram que a gente mandou aqui no chat algumas vezes, eu mandei aqui. Ele é o Bit.ly, continue pesquisando e somando. Todos contemplados? Bom, então eu deixei também aqui numa das últimas links que eu mandei, o link do Zoom da conversa é mais com brechó, uma roda da conversa amanhã. Eu vi que tem algumas brechazeiras até entraram aqui também. Eu agradeço a presença de todo mundo. A roda da conversa de amanhã também mostra muito sobre a essência, porque as pessoas, cada brechazeira tem um DNA diferente e consegue, além de aumentar o ciclo da vida e fazer um importante trabalho que os brechós fazem, elas também levam outras questões. Uma fala de astronomia, a Adriana fala de arte, outra pessoa tem a ver com a reciclagem, outra traz a afro-ancestralidade, e tem uma pessoa também que explora muitas questões de voz, de fala, de gagueira, através dessa interação que o brechó permitiu de fazer, de histórias e ter que se expor e falar. Então, eu agradeço a presença de todo mundo. Também mandei algumas vezes aqui o link do www.semanafashionrevolution.com.br, onde a nossa programação também está aqui, e está tendo no Brasil todo. Outras formas de vocês se envolverem é também através das hashtags quem fez minhas roupas, do que são feitas as minhas roupas, e a cor de quem fez minhas roupas. Então, eu deixo aqui um convite para vocês também postarem na rede de vocês, acompanharem o @fashion_heavy_brasil. E muito obrigada pela presença de todos. Gente, eu vou encerrar, vou gravar. Se o pessoal que respondeu... Oi? Pode... não, a gente já terminou de encerrar, só para falar que você pode deixar, por favor, o meu perfil da Adriana aí no texto também, que é onde vai ser divulgado a coleção Sem Gênero, no sábado. E também no meu perfil vocês podem encontrar já 4 vídeos, inclusive, que se relacionam bastante com o assunto. O vídeo 1 que a gente acabou falando, levando 3 histórias de uma relação afetiva com alguma peça, com estudantes da Belas Artes. E nós explicamos um pouco do porquê a gente tem essa visão fútil da moda e porque a culpa é desse processo de fast fashion, essa moda de departamento. Um segundo vídeo em que nós tratamos de como você pode parar de consumir desse sistema que tem um trabalho análogo à escravidão. É o segundo que mais afeta em desmatamento e o segundo que mais afeta também em poluição do meio ambiente. E como você pode ir mudando para esse slow fashion e diversas dicas para diferentes públicos de consumidor. No terceiro vídeo, inclusive, também nós tratamos sobre moda e estereótipo de gênero, focando no corpo feminino, no corpo trans. E também encerramos, né, o quarto vídeo daí, apresentando uma cooperativa de costureiras, a Retrosveste, que trabalha para diversas pequenas marcas aqui na região de São Paulo. E ela é composta por mulheres negras, periféricas, cis ou trans. Elas estão passando por dificuldades, elas não estão conseguindo ir para o ateliê com segurança, não recebem matéria-prima, e isso tem um risco, porque isso afeta toda essa cadeia e não apenas a cooperativa, as marcas de que elas dependem, nós que somos consumidores. E lá junto tem uma vaquinha para colaborar, né, para que eles possam continuar, e tem também a história de 5 dessas costureiras que nós contamos, que eu recebi pessoalmente delas, nós contamos em primeira pessoa. Então, deixo o convite para vocês também para acessarem esse conteúdo, para quem quiser e para quem puder, né, ajudar com essa vaquinha para a cooperativa. E agora sim, acho que a gente pode encerrar, né, já tomamos muito tempo. Enquanto você estava falando, eu coloquei todas as informações escritas pelo chat, mas foi bom para recapitular, porque você foi o primeiro que falou, então coloquei de novo os arrobas, mas tudo sobre os vídeos, love story, toda a questão também coloquei, mas fica aqui o chamado, gente, para vocês verem e se inspirarem também. Tem um vídeo muito legal que é Love Story, que a gente posta e conta uma história afetiva com as roupas, é uma das ações aí do Fashion Revolution, uma forma de se envolver. Então, muito obrigada a todos. Eu encerro essa roda maravilhosa
A gente vê que estudante tem muito para falar e eu gosto muito de inverter essa sensação de ver a professora ouvindo também. Então, você viu que foram vários estudantes e a professora que contemplou muito, enriqueceu muito essa roda da conversa. Espero que vocês continuem acompanhando a Semana Fashion Revolution e fora também do evento, que vocês continuem acompanhando o movimento, se perguntando do que são feitas nossas roupas, e não só nossas roupas, de tudo que a gente consome. E é isso, muito obrigada mesmo pela energia. Um abraço para vocês. Tchau. Para quem respondeu o formulário, eu mando depois o link da gravação, aí vocês podem compartilhar com os seus amigos. E para salvar aqui tudo o link que eu mandei várias vezes, tem o file no chat. Então, boa noite, gente. Vou encerrando por aqui. Boa noite. Muito obrigada. Então, tchau. Beijos. Tchau. Minha mãe aqui. Tchauzinho, gente. Vou então finalizar. Muito obrigada. Um beijo.